Mais um vídeo se iniciando aqui no canal Questão de Sabedoria, e depois de ler Provérbios mais de 5 vezes, eu tive uma ideia de criar uma série chamada Provérbios na Prática, onde eu busco direcionar os ensinamentos de sabedoria que Provérbios nos expõe para a nossa vida pessoal do dia a dia, como colocar em prática. Então eu vou ler junto com vocês e tentar criar situações onde nós poderíamos aplicar aquele provérbio. Estou com a mão a outra parada porque eu estou com a Bíblia aqui. Então nós vamos ler juntos. Então vou precisar estar com a Bíblia aqui na mão. Então começando aqui com Provérbios 1, né? Vamos ter 31 episódios porque Provérbios é constituído, a amiga travou aqui, por 31 capítulos. Quase que eu falei episódios. Vamos lá para o primeiro. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Salomão, depois de Jesus, claro, o homem mais sábio que já pisou nessa terra e mais rico. Muitos diriam que ele era um dos mais ricos até os tempos atuais. E olha que hoje em dia tem pessoas na casa do $1 bilhão, centenas de bilhões de dólares. Bill Gates, Elon Musk. Mas Salomão ainda seria considerado o mais rico. A fortuna dele seria avaliada mais ou menos em trilhões. Só para você ter uma base da riqueza de Salomão. Então vamos lá. Esses são os provérbios de Salomão, já vi isso aqui. E vai dizer assim no versículo 2. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento. E aqui eu quero fazer uma pausa. Eles o ajudarão a experimentar. Quando você começar a aplicar os provérbios, ele vai te dar um gostinho de como é viver de acordo com a sabedoria. Só que a sabedoria, ela não chega em um nível que você vai dizer, eu já cheguei no nível suficiente. Não. Cada vez você vai ter que direcionar o seu coração para ela e decidir agir de acordo com sabedoria, para você ganhar mais entendimento e sabedoria. É um ciclo que nunca termina. Ninguém nunca chegará na sabedoria suprema para que não seja necessário se aprender mais. Isso é importante se deixar claro. Então vai dizer assim. Vai ensinar você, no versículo 3, a viver com a disciplina e sensatez. Sensatez. O que é uma pessoa sensata? É uma pessoa que pensa antes de agir e que age de acordo com o que sabe. O insensato é o que sabe o que tem que fazer e não faz. Tá? Fazendo o que é justo, direito e correto. 4. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Então, aquele que é jovem e inexperiente, lendo o livro de Provérbios e dando atenção, só ler sem atenção não vale de nada, vai ganhar sabedoria, experiência e bom senso. Então, aqui nós já vemos que é de extrema importância. Se o sábio, aquele que já é sábio, lhe der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação, para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Então aqui a gente vai entender que quem der atenção à sabedoria vai se tornar ainda mais sábio. E o inexperiente vai ganhar experiência, porque a pessoa que foi mais sábio dessa terra, depois de Jesus, que pensou de tudo, viveu de tudo, experimentou tudo, deixou as coisas que funcionam e não funcionam. O que você ganhará se fizer certa coisa e o que você ganhará se fizer a outra coisa. Então é importante saber disso. Você vai economizar frustrações para a sua vida se ouvir o que Provérbios tem para você. Não só ouvir, como aplicar também. Então diz assim no versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então eu deixei aqui o que é temor. Temor é ter medo? Temor é ser apavorado por Deus? Não é bem assim. Ter temor é ter respeito, obediência e consideração. Você respeita Deus, respeita as leis deles a ponto de não quebrá-las, porque as leis de Deus foram as necessárias para fundar o universo. As leis fundamentais que fundaram o universo. E a Bíblia diz que Deus não vai contra a sua palavra. Então tem leis que são imutáveis, porque o universo foi baseado com a palavra de Deus. E como Deus não vai contra a sua palavra, logo tem coisas que quando você planta, mesmo que Deus é misericordioso e bondoso,
como é uma lei natural, você terá que colher aquela consequência e plantar coisas novas para assim começar a colher bons frutos novamente. Bastante necessário essa reflexão aqui. Então, obedecer. Obedecer por quê? Primeiro, porque Deus merece a nossa obediência. E segundo, porque se Deus criou a palavra, que é o manual de vida para conhecermos o Criador da vida, Ele sabe o que funciona e o que não funciona. E o que tem que ser feito para chegar nesse objetivo. Se você não faz o que está na palavra, se você não realiza o que o Criador do jogo deixou como bônus, como cheat, hack, né, para você ter um encurtamento de processo, você está sendo insensato e tolo. Porque tudo que foi criado e as leis que foram criadas está explicitamente explicadas aqui nesse livro sagrado. E o que é consideração? Consideração. Digamos que você tem um amigo e você considera muito ele. Rapaz, vamos comer uma pizza, mas o seu amigo naquele dia estava doente e não pôde ir. Você vai deixar de comer a pizza? Às vezes não, mas vou dar um exemplo. Você, rapaz, eu não vou não hoje não. Vamos ir amanhã, porque amanhã talvez João vai estar melhor. E aí todos poderemos ir comer essa pizza junto. Então você teve uma consideração de não agir daquela forma porque João estava passando por um determinado momento difícil. Consideração é você tomar uma decisão baseado na consideração daquela pessoa. Nesse caso, a pessoa é Deus. Então, se a pessoa é Deus e é perfeita e não fica doente, como é que nós aplicamos a consideração? É tomando decisões baseadas no que Deus acredita e se agradará. Então, você vai direcionar a sua vida considerando a vontade de Deus. E não se preocupe. Você não vai ficar aquele oprimido, ou como as pessoas acham que os crentes são incubados, como as pessoas acham que, meu Deus, são tudo religiosos. Não, cumpra o que está escrito na palavra. Você não precisa estar vinculado a uma religião, não. Cumpra o que está escrito na palavra. A palavra é sagrada, é as leis do universo. Cumpra o que está escrito aqui. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, consequentemente, você viverá e terá experiências boas e agradáveis na sua vida. Não quer dizer que você não vai passar por dificuldade, mas quer dizer que essas dificuldades que acontecerão serão encurtadas na sua vida. É importante deixar claro isso, tá? Vou beber um gole de água aqui rapidinho. Vamos lá. Continuando. Versículo 8. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. O que é que quer dizer aqui no versículo 8? Quer dizer que a sabedoria, quando aplicada, aqueles conselhos que você ouviu da sua mãe e do seu pai, você não negligenciou, quando você aplicá-los, as pessoas que estiverem ao seu redor reconhecerão e supervalorizarão eles. Supervalorizarão eles. Quase não saiu. Então, você chamará atenção pelo que carrega. Porque a sabedoria é como um enfeite. Ao longo da série você vai perceber que fala muito isso. Enfeite no pescoço, coroa na cabeça. As pessoas desejam ter, mas porque é um processo diário, as pessoas acabam só querendo e não fazendo nada em prol de alcançar esse objetivo. Quando você ouve a sua mãe e o seu pai, você cria como se fosse uma coroa na sua cabeça, porque as pessoas que olham ao redor desejariam ter o respeito e a obediência aos pais e colher daqueles frutos, mas não conseguem. Então acabam valorizando a sua atitude de sabedoria. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos nos divertir armando uma emboscada contra quem de nada suspeita, vamos engoli-los vivos como uma sepultura engole os mortos, vamos destruí-los inteiros como são destruídos os que descem a cova, acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubamos, ou se falarem, junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos, tudo o que roubarmos no caminho. Então, Salomão vai começando como se ele estivesse falando em níveis. A partir do momento que você vai ganhando sabedoria,
ele lhe dá conselhos mais profundos e complexos. Mas no início ele está falando para o filho. Se era o próprio filho dele, eu não sei. Tá? Eu reconheço que eu não sei. Mas aqui está explícito que ele está fazendo uma escadinha de conhecimento. Ele começa com conselhos básicos: respeite seu pai, respeite sua mãe, teme o Senhor. Depois ele fala que a sabedoria será enfeite. Depois ele fala: não ceda aos maus. Você pode dizer, isso é óbvio. Se alguém me chamar para roubar, no bom senso comum, eu sei que eu não devo roubar. Mas Salomão faz questão de deixar claro isso, porque o óbvio precisa ser dito, para que aquilo se torne uma convicção na sua identidade. Então, Salomão diz basicamente que você não deve ir por caminhos de dinheiro fácil que são ilícitos, tá? Então vamos continuar aqui no versículo 15. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Vereda, trilha. Não trilhe pelo caminho dessas pessoas. Afaste o pé do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede, se as aves o observam, também esses homens não percebem o que fazem, tocaia contra a própria vida. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, a si mesmo se destrói. Então, o que Salomão está falando é que essas pessoas que planejam essas maldades estão planejando contra si mesmos e são tolas o suficientes para acreditar que aquilo dará certo no longo prazo. A vida tem leis, e se você desrespeitar essas leis, você colherá certamente do fruto do desrespeito e da injustiça. Então, nada vale você armar uma armadilha se o pássaro estiver olhando. Nada vale você cavar uma cova para maltratar o outro porque você cairá nela. Assim é a pessoa que planeja maldade para o próximo. A maldade voltará em doses multiplicadas para você mesmo. Porque quando você planta uma semente, essa semente gera milhares e milhares e milhares de frutos. Então pare de plantar coisa errada na sua vida e você vai começar, só em parar de plantar o erro, você já vai começar a perceber um benefício enorme na sua vida. Porque você não colherá milhares de coisas injustas que você plantou para os outros. Você não colherá mais desgraças que você está colhendo, porque você parou de errar. Seja intencional no que você planta e você colherá o que você deseja. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhentas ela chama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Pausa aqui. Se a sabedoria grita, se a sabedoria chama em todo que é lugar, por que você não está escutando? Por que você não ouve a voz dela? Talvez porque você, com a sua insensatez, talvez eu, com a minha insensatez, esteja gritando mais alto que a sabedoria, colocando os ouvidos, os olhos e toda a forma de atrair conhecimento para dentro de si nas coisas erradas. Talvez os seus ouvidos e os seus olhos estejam focados nos prazeres, talvez na luxúria, talvez em adquirir dinheiro, e acaba perdendo e parando de ouvir ou nem sequer ouvindo a voz da sabedoria. Até quando, aqui é o discurso da sabedoria, até quando vocês inexperientes irão contentar-se com sua inexperiência? Ser inexperiente em alguma fase da vida, normal, todo mundo em algum ponto é, ninguém nasce sabendo. Mas você vai ficar conformado em ser inexperiente? É com você. Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? Por que vocês têm prazer nisso e se contentam em ter prazer, em viver e passar os seus dias zombando? Então vamos aqui, já estamos no finalzinho, tá? Que diz assim: e vocês tolos, o que é um tolo? Uma pessoa que não sabe raciocinar por si própria, aquela pessoa que não tem juízo, que faz coisas e nem pensa. Pô, você não está vendo o que você está fazendo, você não está vendo que aquilo vai te levar para um caminho que não deveria, que você nem deseja, porque você faz o que faz. É só pensar. Então, o tolo é essa pessoa que não consegue raciocinar e nem gerar sua própria consciência sobre a atitude que vai tomar.
Essa pessoa é o tolo. Ela continua agindo da mesma forma e nem pensa nas consequências que serão geradas ou nas que já estão gerando e trazendo frutos para a sua vida. Frutos esses que são negativos. E que talvez se o tolo parasse de fazer e pensar só um pouquinho, ele já melhoraria e muito na qualidade dos seus frutos. Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi a minha mão. Vistos que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, novamente a palavra repreensão aqui. Eu, de minha parte, vou rir-me de sua desgraça. Olha só, se a sabedoria lhe repreende e ela quer lhe dar o conhecimento e você rejeita, se ela lhe dá um conselho e você não ouve, se as pessoas que estão sendo usadas pela sabedoria tentam lhe alertar de um problema e você ignora, não ache que depois que você estiver passando pelo problema, a sabedoria que aqui está representando a lei da vida, a lei natural da vida, ela vai ter misericórdia e pena de você não. Porque se você plantou, você irá colher. Então, quando as pessoas estiverem alertando de algo, se essa pessoa tem mais sabedoria que você, pare e ouça. Sempre ouça. Considerar o que ouviu é opcional seu, mas pelo menos ouça. Se a pessoa tem mais sabedoria, considere. Mas se você acha que o seu estilo de vida, baseado no conhecimento que você tem, que está adquirindo, está certo, beleza, você desconsidera, mas pelo menos ouça. Porque se algo acontecer na sua vida, porque você plantou, a sabedoria vai rir de você. Você acha que a vida tem que ter peninha de você? Não é assim que funciona. Agiu, plantou, colheu. Bom ou ruim, o resultado será certo com base no que você está plantando. Terminando aqui. Quando aquilo que vocês temem chegar sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão. Então aqui é a parte da colheita, você plantou, então você já está colhendo. Mas eu, a sabedoria, não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vistos que desprezaram o conhecimento, recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco causa da minha advertência. Novamente aqui a palavra repreensão em outro sentido, advertindo sobre um possível acontecimento. Comerão do fruto da sua própria conduta e se fartarão de suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará. A falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer mal nenhum. Tem muitos pontos aqui. Já finalizamos o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, o quê? O capítulo 1 de Provérbios são 33 versículos e só vou concluir o final. Primeiro, você desprezou o conhecimento? Já desprezou o conhecimento também? Cara, só pare de plantar isso, tá? Comece a buscar, comece a adquirir conhecimento. Pessoas mais experientes, a palavra em oração, peça a sabedoria. A própria Bíblia diz, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, tá? E nos próximos capítulos você vai ver como vai ser esse processo, eu vou explicar para você. Mas o tolo, aqui está dizendo que ele acha que tem segurança, mas é falso. Porque ele não pensa sobre o que faz. Então, se ele acredita fielmente em uma coisa, aquela coisa é falsa e vai trazer problemas para a própria vida. E a inconstância dos inexperientes os matará. Por quê? Porque a pessoa que é inexperiente, ela não sabe o porquê faz o que faz. Ela não tem a base sólida para aquilo. Então, em cada coisa que ela vai fazer, ela age de uma forma diferente. E essa forma, na maioria das vezes, é errada. E quando ela acerta, ela nem sabe repetir o processo que gerou aquele acerto. Então, essa inconstância de atitudes levará o tolo para a ruína. Mas, para quem ouvir a sabedoria, para quem aprender das leis da vida, para quem seguir o manual prático, que é a palavra, que nos ajuda a ter uma vida mais leve aqui, e também reconhecendo Jesus como Salvador, alcançar a salvação em Cristo e ter uma vida de gozo e felicidade lá no céu, não posso deixar de falar isso aqui,
essa pessoa viverá em segurança e estará tranquilo sem temer nenhum mal. Então, para quem acha que a Bíblia é para alienar, ela está dizendo aqui, em Provérbios 1:33, que quem ouvir a instrução que ela está dando, que é a lei da vida, que foi criada com a palavra de Deus, então Deus está explicando aqui, viverá tranquilo, em segurança e sem temer nenhum mal. E você, a partir de hoje, vai começar a atentar o seu coração para a sabedoria? Vai começar a pensar antes de agir e parar de ser tolo? Vai começar a buscar o conhecimento para sair da ignorância e da inexperiência? Vai ouvir as pessoas que têm mais sabedoria que você? Vai calçar o sapatinho da humildade e reconhecer que você não sabe e que outras pessoas têm mais conhecimento para que você possa aprender? Não precisa me responder isso. Se você gostou do vídeo, basta deixar o like aqui embaixo, comentar o que você achou do vídeo, tá? E compartilhar para um amigo. Inscreva-se no canal e espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo, onde a gente vai falar de Provérbios 2, onde eu vou explicar o contexto por contexto e tentar colocar essas situações na prática. Tamo junto e vejo você no próximo vídeo.